E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a um vídeo que tem um tom talvez um pouquinho até diferente do que normalmente tem. Em geral, quando eu faço vídeos aqui, eu tô sempre falando que o meu intuito é muito mais mostrar as obras que eu tenho, quando possível dar espaço para algumas obras que eu sei que são pouco faladas e contar as minhas impressões sobre essas obras. Eu não tenho a pretensão, a intenção de fazer resenhas. Eu nem curto muito. Eu assisto muitas resenhas no YouTube e gosto de assisti-las. Quando eu digo que eu não curto muito, eu não curto muito eu fazê-las, né? Eu assisto algumas resenhas, eu acompanho vários canais, eu vejo os caras falando sobre a história, comentando suas impressões, contando o que acham, fazendo análises muitas vezes muito técnicas, inclusive a respeito da obra, né, sobre como ela se desenvolveu, sobre o final, e eu acompanho muitos deles porque a gente colhe informações interessantes, mas quando eu faço os meus vídeos, eu não tenho a pretensão nem a ideia de fazer uma resenha, ou seja, eu não quero falar da história em si, eu não quero contar a história, eu não quero analisar a história e muito menos eu quero falar o final da história. Eu não quero que as pessoas saibam demais da história através do meu vídeo a ponto disso tirar uma parte do prazer da leitura delas. Isso é uma coisa minha, uma particularidade minha, né? Tanto que, como eu disse, eu acompanho vários canais que têm uma pegada um pouco diferente e não só não me incomodo, como eu gosto, afinal eu acompanho porque quero. Mas no meu caso eu sempre tento manter nesse nível, né? A abordagem sobre contar a história em si eu tento manter de uma maneira um pouco mais superficial para não entregar demais sobre a obra. Mas a pegada vai ser um pouco diferente hoje porque eu vou falar dessa edição aqui, Scorpio. E por que vai ser um pouco diferente? Porque a Scorpio, ela tem a Scorpio é uma salada de frutas, né? É uma grande e maravilhosa salada de frutas. A Scorpio tem aquela pegada dos almanaques antigos que tinha muito nos anos 70, ali nos anos 80, né? Que reuniam muitos personagens de pegadas diferentes. Não é o caso da Scorpio, né? Pelo menos não tão acentuadamente, mas algumas vezes reuniam de pegadas tão diferentes quanto personagens cômicos com personagens de aventura, entendeu? Bem desconexa, assim, todos reunidos sobre a mesma revista, sobre a mesma edição. Na Scorpio não é tanto, você vai encontrar aqui dentro faroeste, histórias policiais, ficção científica e até mesmo terror. São temas diferentes em si, mas eles têm irmandade entre eles, né? A gente sabe disso. Eles têm, entre eles mesmo, uma pegada parecida. Você lê muitas vezes, ou assiste um filme, ou lê uma obra policial com uma pegada forte no sobrenatural, com uma pegada forte no terror. Você lê faroeste dentro do mesmo nível, né? Já vimos aí cowboys encontrando naves espaciais e por aí vai. Elas são irmanadas. Aqui não é tão diferente assim. Mas mesmo assim é uma grande salada de fruta com muitas histórias. E eu sempre quis, né, quando eu via essa revista, eu via os anúncios dela quando eu era menino, né, vinha em outras edições que caíam na minha mão, eu sempre quis ler a Scorpio, eu sempre tive muita vontade de ter uma edição da Scorpio, e eu nunca tive naquela época. Eu vim a ter depois de muito tempo adquirindo num sebo esta edição aqui. Eu não me recordo onde eu comprei essa, sinceramente. Eu creio que eu comprei na banquinha do seu João, mas eu não me recordo, ela está há bastante tempo comigo, né? É uma publicação da editora VEC, né, com a sua lombadinha quadrada, que curiosamente está, né, deslocada aqui, ó, não ficou certinho o negócio, e isso é defeito da impressão mesmo, tá, gente? Não é outra coisa não, isso é um defeito da impressão. Ela tem... Vamos ver se a gente acha o expediente para descobrir o ano. Eu não me recordo. Aqui, ó. De cara já achamos, ó. Ela é de janeiro de 1980. É o ano 1 e é a número 2. Mas por que eu falei, né? Voltando, eu estou enrolando e não expliquei ainda, né? Por que eu disse que aqui a pegada vai ser um pouco diferente? Porque eu vou mencionar
ainda menos vou mencionar quase nada das histórias que estão aqui dentro. Justamente por causa dessa particularidade que eu citei no começo. Essa pequena edição aqui, cara, essa ediçãozinha aqui, ela tem aqui, ó, são 128 páginas. E nessas 128 páginas tem muitas histórias, cara. Olha o índice. Olha só, tem essas histórias que estão em destaque, ó. Scorpio, Distrito 56, né? Scorpio, eu tô lendo o título, né? Ó, tem Distrito 56, Louco Seston, Renga, olha o nome desse cara, esse nomezinho aí, por favor, né? O Caçador, né? Como Aventura, O País Azul. Tem Necrodamus, A Torre Vermelha e o próprio Scorpio, que dá título à edição, Uma Rua Sem Mistérios. Aliás, essa foi a única edição da revista Scorpio que eu li. E eu nunca imaginei, talvez uma completa ingenuidade minha, para não chamar de outra coisa, eu nunca imaginei que havia um personagem dentro da revista que se chamava Scorpion, que dava título à revista. Eu achava que ela era uma reunião de personagens, de histórias ao acaso simplesmente, e que o nome Scorpion era só um nome escolhido. Mas há, né, para minha surpresa, há um personagem chamado Scorpio que frequenta a revista. Então, bem curioso, pelo menos no que se trata. E depois ainda tem mais 4 histórias, ó. Alvamaior, A Vingança dos Roais, o Atami, o Kayunka, o Doce Cor das Estrelas e Piedade para Suas Almas. Ou seja, tem muita história. E se eu ficar dando muitas particularidades sobre cada uma, fica complicado, né, cara? Então eu quero mais dar um apanhado geral sobre o que era essa revista. Porque eu quero dizer que essa, na minha opinião, é a melhor publicação que a editora VEC fez. A melhor. É a minha opinião, a melhor. Eu sei que a VEC publicou muita coisa enquanto esteve em atividade, inclusive muitos super-heróis. Mas eu vejo as publicações de super-heróis, sejam elas bolenianas, como Tex, Zagor, sejam de qualquer outro tipo, eu vejo quase como um segmento à parte. E mesmo assim, mesmo eu considerando aqueles personagens famosíssimos que a VEC publicou durante muito tempo e que eu acompanhei e gostava bastante, tipo, foi pelas publicações da VEC que caíram nas minhas mãos as primeiras edições do Zagor que eu li. Eu não conhecia Zagor, eu nunca havia lido Zagor até cair nas minhas mãos publicações da VEC do Zagor. Então, ela publicou grandes personagens muito conhecidos, né, que são de uma grande qualidade. Mas se eu tiver que escolher qual foi a melhor coisa que a VEC publicou, incrivelmente eu vou dizer essa edição aqui. Porque eu gostei demais da maneira, cara. O clima parece um pouco caótico, com tanto personagem diferente na revista, mas ficou muito bom e tem muita qualidade. Tem roteiros muito bons aqui dentro, né? A primeira história é o Confronto Fatal. É uma história que tem texto do Ray Collins e arte do Angel Fernandes. Né? É bem interessante, é uma novela policial em quadrinhos, né, da Distrito 56. Vocês podem ver, né, que a revista tinha papel jornal, era bem padrão da VEC na época, padrão da maioria das editoras, principalmente as que publicavam em preto e branco. E o desenho é muito bom, cara, e o roteiro é bom. Como eu sempre falo, as revistas mais antigas, as histórias mais antigas, sempre, ou quase sempre, tem uma pegada um pouco mais ingênua, né? São normalmente histórias muito curtas, com uma pegada bem mais ingênua, uma trama rasa e rapidinha. E o que era publicado na Scorpio, em sua maioria, cara, não te dava essa impressão. Eram histórias que nem sempre eram longas, esta mesmo não é, mas com profundidade e com um desenvolvimento de roteiro que era gostoso de ler. Depois tem Louco Seston. Eu conheci o Louco Seston pela Scorpio, por essa edição aqui. Agora eu tô lendo algumas edições de Faroeste que eu andei adquirindo e ele aparece de novo nessas edições de Faroeste. É um personagem que eu simplesmente não conhecia de nenhum outro lugar. Eu não tenho, sinceramente, eu li muito pouco material dele. Eu não tenho uma opinião 100% definida sobre esse personagem, sobre essas histórias. Eu sou perfeitamente capaz de dizer que
é uma abordagem de faroeste um pouco diferente, vamos dizer assim. Aqui tem um pouco mais de apelo à dramaticidade e à sensualidade. Tipo, era uma maneira de ver o faroeste bem diferente do Tex Willer, com certeza. Eu acho que é o que eu posso dizer. Né? A princípio não me desagrada de verdade, mas também não conseguiu me conquistar inteiramente. Eu acho que eu preciso conhecer mais da arte, né? O texto é do Hector G. Oesterschelt, ou algo do tipo, que nomezinho difícil, e a arte é do Arturo Del Castillo. Não conheço nenhum dos dois, confesso. Depois nós temos o tal do Renga. Esse nome não me cai bem, viu? Renga, o País Azul. O Renga é uma curiosidade, né? Ele tem texto do Roderico Schenel e arte do Joan Zonotto. Eu não sei a nacionalidade desse personagem, da maioria dos personagens aqui eu não sei. O Renga lembra vagamente um Khazar da Marvel ou o Kamandi da DC, né? E fisicamente ele lembra muito o Kamandi, né? Também, porque também parece ser um rapaz jovem. Ele vive num mundo aparentemente pré-histórico, mas com gigantescos toques de fantasia, né? De criaturas impossíveis até para a era pré-histórica. É uma boa história, não é uma história ruim, é uma história gostosa, te faz ficar mais interessado no personagem, sem dúvida, te faz querer conhecer melhor. Depois nós temos a do Necrodamus, a Torre Vermelha. O texto é do Hector Oesterheld, de novo, acho que eu li melhor agora, e a arte é do Lália. Não conheço esse personagem, não conhecia antes. Aqui é terror, né? A pegada aqui é terror total, muito bem desenhada. A arte em geral da revista toda é muito boa, né, cara? Mas essa história em especial tem uma arte muito boa, muito bem feita e uma pegadinha de terror. A história em si é curtinha, não compromete, mas também não te faz achar que é uma maravilha. Depois nós temos Alvar Maior, A Vingança dos Ruais. Mais uma história com uma pegada estilo aventura, né? Estilo faroeste. Aqui nós temos índios e mexicanos em confronto. Né? É uma história muito boa, cara. A arte é excepcional. Acho que o que mais me impressiona é a arte. E a história é muito boa. Essa imagem, por exemplo, aqui pra mim é bem icônica, né? Eu sempre vi ela em muitos lugares, em muitas edições da VEC, né? Em anúncios. A história é escrita de maneira muito satisfatória, muito boa e com uma pegada forte. É o que eu falo, já não são aquelas histórias inocentes que a gente acostumava encontrar antigamente. Aqui começa-se a ter uma pegada realmente pesada nas aventuras e muito legal. E temos o final. Aí nós temos aqui o Atami. Né? O Kayunka é uma história do Hector G. Oesterheld. De novo, o cara escreveu um monte de coisa, hein? E a arte é do J. Moliterni. Muito boa arte também. Aqui nós temos um faroeste focado no índio, né? O personagem principal é um índio e é uma excelente história, um excelente faroeste. É aquilo que eu falo, existe vida no faroeste além do Tex Willer, né? É meu personagem predileto, não há dúvidas, mas existe vida, você encontra boas histórias. Ainda não tenho muito uma opinião formada, como eu já disse, sobre o Louco Seston, né? Preciso ler mais material dele, a princípio ele se mantém num nível mediano para mim, mas essa história aqui eu gostei demais desse personagem. A Doce Cor das Estrelas, ficção científica, aquela ficção científica com um desenho ok, eu não falei quem fez isso, né? É que não aparece. Aqui, ó, texto do Alfredo Gnassi, a arte do Luca Oliveira. É uma daquelas coisas de uma ficção científica mais simbologista, mais filosófica, né? Você, na verdade, aqui não está assim lendo uma grande aventura, né? Tem mais significados por trás, por assim dizer. Então,
Isso é bem padrão da época, né? Acontecia muito e é uma boa história, não é uma história ruim. Depois do Ray Collins e do VH Arias, temos Piedade para as Almas. Outra pegadinha mais suspense e terror, né? Ambientada na Segunda Guerra. Não é o que poderia ser. A princípio, quando você começa a ler, ou pelo menos quando eu comecei a ler essa aventura, eu esperei mais dela. Eu achei que ela teria um outro tipo de clima e um outro peso, mas ela acaba sendo muito padrão, né? Seguindo muitos caminhos que a gente está acostumado nesse tipo de história de guerra e tal. E aí temos Scorpio, né? Uma rua sem mistérios, né? O texto do Ray Collins e a arte é do Ernesto R. Garcia, né? A arte excepcional e foi a minha grande surpresa, porque como eu falei, eu não imaginava que existia um personagem chamado Scorpio na revista. Ingenuidade minha? Tontice? Não sei, aceito qualquer rótulo que me deem, mas eu não imaginava. O que dá pra perceber é que o Scorpio é tipo um herói urbano, né? É tipo um herói aí nos níveis do. Guardadas as proporções, claro, no tipo do justiceiro, do demolidor, é um herói urbano fazendo justiça com as próprias mãos. Essa é a única história que eu já li do personagem, então eu não sei dizer quais são suas motivações, se ele é um cara com um super treinamento, se ele possui alguma capacidade sobre-humana. Aparentemente não possui, né? E ele é um justiceiro que não tem a total aprovação da polícia, muito pelo contrário, e vive suas aventuras numa cidade violenta, numa Nova York violenta. É o que a gente, pelo menos que eu me lembro, é Nova York. É o que a gente pega. Também gostaria de ler mais, mas não me desagradou o Scorpion. Muito pelo contrário, esses personagens com uma cara meio pulp, de aventuras pulp, quase sempre me agradam. Mas o principal do vídeo, como eu disse, não é falar do que está dentro, do conteúdo, não é falar tanto assim das histórias em particular ou dos personagens em particular. É falar da publicação. É uma publicação fantástica. Eu tenho esse número 2, não tenho mais nenhuma, mas pretendo ter. Todas as edições que eu puder conseguir da Scorpio, sem dúvida eu vou querer. Porque era uma publicação magistral, era uma publicação que agradava demais. Na minha opinião, o grande defeito da Scorpio é seu formato. O formatinho, deste tamanhinho, com lombadinha quadrada. Cara, eu adoraria que ela tivesse sido publicada num tamanho maior, formato americano, formato espada selvagem de Conan. Eu não sei porquê, eu só acho que combina mais e nos daria maior esplendor para ver essa arte maravilhosa que a maioria das histórias tem. Em suma, Scorpio é uma maravilha, é uma publicação fantástica, vale muito a pena, né? Que ótimo que existiu, que ótimo que um dia tivemos essa revista em mãos para poder ler. Quem conseguiu acompanhar na época foi um privilegiado. E se você gostou, deixa like.